Classe média. As pessoas que olham para baixo e pensam, já não sou pobre mais. Olham para cima e acreditam que estão quase lá. Falta só um empurrãozinho para chegar na elite. E vivem uma das piores ilusões da atualidade. Hoje eu vou te mostrar o porquê que a maior parte da classe média será pobre na velhice. E se você não quer fazer parte dessa estatística, fica comigo até o final para saber quais são esses erros que a classe média comete e que compromete diretamente o seu futuro. E antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não gostar do vídeo, depois você desfaz, mas por enquanto deixa o seu like aqui, senão você vai esquecer. Bom, vamos lá. A classe média é muito ampla. Tem gente que ganha 8 mil e é solteiro. Tem gente que ganha 8 mil, 10, um pouco mais. E tem 3 dependentes, tem 4 dependentes. Já que a classe média é tão ampla e variável, vamos considerar classe média aqui no vídeo aquelas pessoas que começam a ter poder aquisitivo para contratar serviços, para comprar produtos, além das suas necessidades básicas. Além do aluguel, além de gastos com água, luz, telefone, saúde. Além disso, elas começam a ter poder aquisitivo para adquirir coisas e serviços, ok? E o primeiro erro que a classe média comete constantemente e que compromete diretamente o seu futuro, os seus investimentos, as suas reservas. A classe média acha que morar em condomínio é sinônimo de riqueza. Taxa de condomínio, manutenção, segurança, tudo isso drena o seu dinheiro que poderia estar sendo investido. O problema não é morar bem. É quando você mora acima das suas capacidades. Quando você mora acima do que você tem condições de pagar. Morar em condomínio é óbvio que tem vantagens, mas o casal vai ter que pesar, colocar na balança o que realmente vai ser benefício e o que não vai ser benefício. E em que momento da vida vocês estão. E se realmente essa é uma necessidade crucial para a família. E todos esses erros cometidos pela classe média, eles cometem em função de acreditar que o conforto é sinônimo de sucesso. É sinônimo de vencer na vida. Quando, na verdade, o conforto sem patrimônio é uma mentira. De nada adianta. E qual é o próximo erro? Eu tenho certeza que você sabe. O próximo erro que a classe média comete o tempo inteiro. Carros caros. Nada representa mais a classe média do que carros caros. Esse é o troféu do sucesso da classe média. É o troféu de quem acredita que está dando certo. Mas o carro do ano ou o carro caro é o maior sugador do dinheiro que você pode ter neste momento na sua vida. Enquanto o rico, ele compra ativos, ele investe em coisas que vai trazer retorno para ele. A classe média, ela investe nesse conforto que nada traz de investimento, que nada traz de dinheiro, simplesmente drena diariamente tudo aquilo que você está conquistando aos poucos. Qual é a sua necessidade real de trocar o seu carro e trocar o seu celular? Eu sempre acredito que a gente tem que avaliar em que momento da vida que nós estamos. Realmente isso faz sentido para você? É um luxo que você quer se dar nesse momento porque você acha que já está em um patamar que isso justifica? Ou você simplesmente quer passar uma mensagem de que você venceu, de que você está tendo sucesso na sua vida? Isso é mais para os outros ou é mais para o seu conforto? São perguntas que são óbvias, mas que na maioria das vezes nós não nos fazemos quando nós vamos adquirir alguma coisa que é cara e que é significativa para o nosso orçamento. Outro erro clássico da classe média. Grandes festas de aniversário, 15 anos, aniversário de criança, aniversário de não sei o que, bodas de papel, bodas de caramelo, bodas de não sei o que lá, enfim. A classe média, ela realmente extrapola no momento que ela vai fazer festas. Isso é clássico. Festas que as crianças nem vão lembrar. Você tem dinheiro sobrando? Todo o resto da sua vida tá ok? Sua reserva tá ok, investimentos tá ok, você tá bombando, ganhando dinheiro? Ok, você pode fazer a festa que você quiser. Mas não é o que acontece. O que acontece é o ser humano não ter nem o dinheiro para dar entrada na festa. Parcela tudo, porque em nome da filha de 15 anos que não pode sofrer essa decepção de passar os seus 15 anos em branco e não ter a festa dos sonhos, a festa de princesa, festas de casamento em que a pessoa paga durante 3 anos. Muitas vezes vai casar e vai morar de aluguel e a pessoa paga aquela festa durante 3 anos. E muitas vezes vai ser uma festa que vai ter tanto boleto antes e depois da festa que aquilo nem vai ter tanto significado para você. Vai perder o real significado daquilo que é a união de vocês dois. Então assim, não me faça pegar nojo. Pegar nojo de gente que quer fazer festa sem ter dinheiro. Tem várias formas de você fazer uma festinha com baixo custo para não deixar as coisas passarem branco, porque a vida também não é só privação. A vida é festejar aquilo que a gente está vivendo no momento, a saúde, a alegria, ok. Mas né, gente, não vamos começar a extrapolar, achar que a gente está podendo, porque quando a gente não está podendo, a gente fica quietinho, né? E o próximo erro gravíssimo da classe média.
pagar por todos os serviços da casa. A classe média, ela adora terceirizar tudo. Principalmente a classe média no Brasil. É diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos. Eles querem pagar por tudo. Lavanderia, diarista 3 vezes por semana, delivery, pet shop, jardineiro, piscineiro. O cara, ele tem um cachorro e paga pra alguém andar com seu cachorro. Pra que você vai ter um cachorro, querido? Você ficar trabalhando feito um louco e depois gastar tudo, terceirizar a sua vida inteira em troca disso. Você já está gastando o seu tempo já está indo embora para você conseguir ter esse dinheiro, esse salário mais robusto, e ao mesmo tempo você paga por tudo isso. Tudo, tudo. E tem muito mais além do que eu falei. É assustador o tanto de serviço que a classe média ela contrata, ela adquire, em prol de uma comodidade, em prol de um conforto imediato, de um conforto no presente, mas que compromete totalmente o seu futuro. E o próximo erro que a classe média comete constantemente, gente, isso é uma coisa que drena o dinheiro da classe média, como o carro, que é um dos principais problemas, é ter hobbies caros. Golfe, tênis, alguns jantares gourmets, vinhos. A pessoa já compra uns vinhos de 50 contos, já virou sommelier e já se interessa para só vinhos caros, acima de 100, 200 reais. É uma coisa puxa a outra, né? Aquilo ali vai puxando, daqui a pouco você toma um vinho de 50. Ai, gente, não tô gostando. Vou tomar um vinho de 80. Daqui o vinho sobe pra 120, daqui a pouco 150. E são hobbies. Eu não sou nada contra esportes, pelo amor de Deus, gente. A questão é que muitas vezes a classe média, ela adere a esses hobbies. E muito antes dela ter certeza que ela vai gostar daquilo, que aquilo vai ser uma coisa que vai trazer benefícios pra ela, ela já começa a gastar com aquilo. Então a pessoa escolhe, eu vou fazer um esporte específico. Já vai lá e compra todos os apetrechos, a tralha inteira, compra tudo do bom e do melhor. E aí, simplesmente passa 4, 5 meses e ela não se interessa mais por aquilo. Porque não fazia sentido pra ela, ela não gostou, ela não conseguiu interagir muito bem naquele esporte ou naquele hábito, naquele hobby. E aí as pessoas gastaram às vezes 3, 4 mil reais pra comprar todos esses apetrechos. Aí a pessoa vai pescar, uma pescaria, compra vara de carbono e vara de não sei o que lá, e mulinete que custa 1.300, 2.000, 3.000 reais. Tem preço pra tudo, né? Antes mesmo dela saber se ela vai conseguir ficar lá no rio, paradinho, 2 horas, 3 horas, se ela vai gostar do esporte. Isso acontece com frequência. Eu falo que a gente gosta, meu marido ama pescar, então a gente direto vai pescar e encontra pessoas que começaram a pescar naquele dia, naquele momento, e ela tem assim, só os apetrechos dela deve custar uns 5, 10 conto. A mesma coisa de bicicleta, a galera compra a bicicleta mais cara que existe, antes mesmo de ter certeza que aquilo vai se tornar um hábito bom pra ela, se ela vai conseguir fazer aquilo vir a ser um hábito. Então eu falo disso, gente, porque a gente também já cometeu alguns erros desse jeito. Já tive tudo de badminton, fui lá e comprei tudo, a febre do badminton, vocês lembram? Comprei tudo de badminton. Realmente faz sentido pra você? Você gosta desse hobby? Porque pra mim hobby é uma coisa maravilhosa. As mulheres principalmente deveriam ter mais hobbies, porque isso é algo que traz uma leveza e traz adiciona muita coisa pra nossa vida, ter um hobby. E a maioria dos homens tem, e as mulheres geralmente não têm. Mas antes de você se apaixonar e sair comprando tudo loucamente, experimenta fazer 2, 3, 4 meses daquilo. Se aquilo fizer sentido, eu concordo que você gaste dinheiro, né? Vamos ter ponderação, vamos ter noção, vamos ser pessoas mais com noção, porque o que mais tem é gente sem noção. Meu Deus, é muito sem noção disso. Mas enfim, seguimos com os nossos erros. Mas os hobbies, eu acho que você deve ter um. Mas se for barato, então, melhor dos mundos. Um hobby bom e barato e que traga benefícios pra você. Mas se for caro, é só você ter juízo. Ok, então vamos lá. Próximo erro que a classe média faz constantemente e que eu vou confessar que não deve ser fácil. De antemão, eu já vou dar essa colher de chá pra você. A classe média, ela cria os filhos como se fosse uma bolha. E eu entendo muitas vezes essa dificuldade porque os seus filhos, eles estão inseridos muitas vezes em um ambiente em que há outras pessoas com poder aquisitivo bem maior. Por exemplo, dentro de uma escola particular. A classe média, ela passa a ter condições de pagar uma escola particular para os filhos. Os seus filhos, muitas vezes, vão estar inseridos neste ambiente com pessoas de poder aquisitivo bem maior, com valores diferentes, que criam seus filhos de uma forma diferente, com visões diferentes. Então, eu acredito que não deva ser fácil você ter esse controle. Realmente faz sentido criar ele nessa bolha de que ele pode tudo, de que ele não pode se frustrar porque o coleguinha tem
e ele não tem, ele realmente não pode se frustrar? Em que momento da vida que ele vai aprender a se frustrar então? Porque a vida vai trazer frustrações, vai trazer muitas, né? Então, se ele não aprende agora, ele vai aprender quando isso? Em que momento que você vai ensinar isso? Então, não deve ser fácil, mas também não deve ser impossível de você controlar isso e fazer com que o seu filho seja uma pessoa diferente financeiramente do que você viveu às vezes com seus pais. E tem aquela questão de que quando eu era pequeno, eu não tinha isso. A gente automaticamente muitas vezes faz isso. Ah, mas quando eu era pequeno, eu não tinha isso. Então, eu proporcionei isso para os meus filhos. Você morreu por não ter tido isso, gente? Eu lembro hoje em dia de algumas coisas que eu era doida na infância, assim, eu queria na adolescência. Eu tava doida por uma jaqueta jeans, mas na época a gente não tinha condições, porque eu tava com um aparelho na boca. Minha mãe falou assim, ó, vou colocar aparelho na sua boca durante 2 anos, você não vai comprar nada. Então, você vai vir pra casa fazer faxina no final de semana, depois da escola. Eu morava na cidade, a gente sempre morou na roça, né? A minha mãe falou assim, você vai vir fazer faxina no final de semana, vai deixar de comprar roupa, não vai comprar nada, porque a gente vai priorizar o aparelho da sua boca, porque você precisa colocar. Era questão de necessidade, não era nem estética. Ok, é isso. Os filhos, eles precisam entender que nem tudo está disponível. Você tem que fazer escolhas. É nesse momento que a gente começa a ter noção do que é prioridade. Ah, essa é prioridade. Isso não é prioridade. O filho, ele precisa ser adicionado à sua vida financeira. Não no sentido de saber exatamente o momento que você tem, de não tem dinheiro. Ah, a gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Ele não precisa saber disso. Ele precisa estar junto das escolhas. Olha, meu filho, eu não vou te dar isso que você tá querendo pro seu coleguinha. Ah, o seu coleguinha tem um telefone novo? Pois é, a gente não vai ter um telefone novo, sabe por quê? Porque a gente vai viajar no final do ano, a gente vai pro parque e tal, e nós vamos nos concentrar esse ano nessa viagem para ela ser maravilhosa. Deixa o seu filho fazer parte disso, de uma forma que ele não saiba exatamente tudo. Ele não precisa saber de todos os seus dramas financeiros, se acaso existirem, mas ele precisa fazer parte disso. A grande tragédia é que a classe média, ela acredita que só o salário que ganha é sinônimo de sucesso. Mas o verdadeiro problema são esses comportamentos financeiros e que muitas vezes você não enxerga a gravidade deles no presente. Você só vai sentir isso no seu futuro. Então a classe média, muitas vezes, ela trabalha para ela parecer rica, não para realmente ser rica. E se nada mudar, o destino vai ser o mesmo. Envelhecer contando moedas, lembrando dos bons momentos, quando a conta ainda estava gorda. Se você chegou até aqui, é porque você está à frente de muitas pessoas. Você realmente está pensando diferente e você quer mudança. Vamos lá, classe média. Vamos parar com essas pequenas burrices, né? Que é umas burrices que a gente faz. Esses erros que impactam diretamente a nossa vida financeira. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí, principalmente em 2026. Até o próximo vídeo.